Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro, novembro já está aí batendo a porta, reta final de Campeonato Brasileiro e amanhã temos pela frente mais um jogo importantíssimo para muita gente, aquele típico jogo de 6 pontos contra um rival que está ali pertinho da tabela, um jogo que pode, mais uma vez, depois de uma derrota fora de casa, também contra um rival direto, que pode aliviar um pouco a preocupação, de novo, né? É aquela gangorra que o Fluminense vive neste Campeonato Brasileiro. Depois daquela atuação contra o Vitória, o mínimo que a gente espera é uma postura totalmente diferente antes do Grêmio. Última parcial divulgada pelo Fluminense ontem à noite, 28 mil ingressos vendidos. Gente, vou fazer aqui novamente aquele apelo básico para a galera que tem condições de ir ao jogo, que pode ir ao jogo, que tem disponibilidade, vá pelo Fluminense, porque quando o Maracanã tá ali com aquele público ali, 40 mil torcedores, dali para cima, é muito difícil o Fluminense ser batido. Inclusive pelo Grêmio, que é um rival duro, tem sido um rival complicado nesses últimos tempos, mas a presença do torcedor no Maracanã vai ser muito importante para a gente ganhar esse jogo, ganhar mais 3 pontos e ficar mais perto ali de uma vez por todas se livrar dessa história de rebaixamento. Então hoje teremos, você tem aquela Chachilho, o encerramento da preparação, o técnico Mano Menezes definindo o time titular. Basicamente a gente tem uma dúvida aí, que é a volta do Thiago Silva. Ontem à noite, quem não assistiu, dá um confere depois. Ontem à noite publiquei um vídeo aqui no canal do Lessa, informando que o Thiago Silva treinou, ele foi a campo. Não dá para saber se ele fez todas as atividades com os companheiros, se ele treinou com a intensidade dos demais, mas assim, ele foi a campo, ele trabalhou e isso sim é um sinal positivo, né? E se ele treinar novamente nesta quinta, aumenta bastante a chance de ele voltar a ficar à disposição do Mano Menezes. É a novela Thiago Silva e a gente espera que tenha um desfecho definitivo e positivo para que ele esteja em campo amanhã, afinal de contas, é um jogador que faz uma falta, mesmo o Fluminense, né, tendo conquistado uma sequência importante de 3 vitórias sem o Thiago Silva. Evidentemente que é muito, muito relevante e importante contar com a volta dele. Então tomara que isso aconteça para o jogo de amanhã. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, por favor, muito importante. Conto com a ajuda de vocês aí, sempre contribuindo, sempre dando moral, né? A galera que tá todos os dias aí assistindo o vídeo da manhã, assiste o vídeo da noite também, que compartilha os conteúdos, meu muito obrigado. E você que está chegando aqui pela primeira vez, deixe a sua inscrição também e ative as notificações, verifique se a notificação está ativada aí para você não perder nenhum vídeo e, portanto, nenhuma informação de Fluminense. Colocar na tela para vocês uma matéria do GE sobre Mundial de Clubes. Agora já está definido, né? O Botafogo venceu ontem, aliás, perdeu para o Peñarol, mas avançou para a final da Copa Libertadores, mais uma final brasileira, um domínio absoluto, impressionante do futebol brasileiro nesses últimos tempos, né? O Boca Juniors furou aí ano passado, mas perdeu para o Fluminense, graças a Deus, mas é impressionante como o futebol brasileiro, com muito mais investimento, com mais grana, está dominando o cenário sul-americano, né? A gente viu o River sequer ameaçar eliminar o Atlético Mineiro. Tudo bem que na Sul-Americana, ontem o Cruzeiro de Fernando Diniz conseguiu vencer o Lanús fora de casa, avançou para a final e o Racing tem uma expectativa positiva também de eliminar o Corinthians. Aí poderia ser Brasil e Argentina na final da Sul-Americana. Mas, de qualquer forma, a supremacia tem chamado a atenção e por isso, com essa final brasileira, agora está definido, o último participante da Conmebol vai ser ou Botafogo ou Atlético Mineiro e, portanto, teremos 4 brasileiros no Super Mundial de Clubes de 2025. Atlético Mineiro ou Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. É o único país com 4 representantes neste Super Mundial vai ser o Brasil. A vaga poderia ter sido do Peñarol, que acabou sendo eliminado pelo Botafogo, e do River, né? Se o River vai à final e conquista o título, o Olímpia seria classificado, o Olímpia do Paraguai iria para o Super Mundial, porque o River também já está garantido na competição. Essa é a única das 32 vagas que ainda não foi definida. Só resta essa vaga, Botafogo ou Atlético Mineiro, e a partir daí teremos, portanto, todos os participantes do Super Mundial da FIFA definidos. A FIFA que anunciou recentemente que essa primeira edição do Mundial vai ser disputada em 11 cidades nos Estados Unidos e a abertura vai ser em Orlando, com a final sendo em Nova York. Isso tudo, né, na teoria.
porque na prática ainda falta muita coisa para essa competição acontecer e as polêmicas seguem. Ontem, o presidente também vou colocar essa matéria aí na tela, o presidente Javier Tebas, que comanda ali a La Liga, né, a Liga Espanhola, ele voltou a fazer críticas pesadas à FIFA, ele já tinha feito isso recentemente e explanou algumas coisas. Disse o Javier Tebas: não estou seguro de que se disputará o Mundial. As questões econômicas não parecem ter sido resolvidas para dar aos clubes o prometido. E se a FIFA conseguir, terá que explicar como. Parece que prometeram entre 40 e 50 milhões de euros aos grandes clubes europeus envolvidos. Sabendo que não tem dinheiro esperado e que todos estão contra esta competição, a FIFA deveria desistir dela. Essa entrevista foi concedida ao jornal L'Équipe da França. Há muitas críticas de jogadores, de entidades do futebol europeu em relação a calendário. A La Liga foi uma das entidades que entrou com uma ação junto à Comissão Europeia para que a FIFA e também a UEFA sejam impedidas de tomar decisões unilaterais sobre o calendário de competições. Ele disse que se a FIFA seguir se comportando como faz com este Mundial de Clubes, está se colocando em perigo, está fazendo todo o possível para que o seu monopólio seja declarado ilegal. A FIFA está fazendo mal uso dos recursos à sua disposição, não atua pelo bem do futebol em geral. Escuto o que dizem os jogadores. O Mundial de Clubes não só prejudica os jogadores de elite, mas todos os outros. Afeta 2 temporadas, a que termina e a que começa. Isto coloca em perigo a saúde física e mental dos participantes e afeta o valor das competições nacionais, o que afeta os jogadores. Então, isso aqui, galera, assim, na real, na moral, se os caras chegam com 40, 50 milhões de euros, se a FIFA chega com essa grana, eles vão acabar aceitando. A questão que eu venho falando para vocês aqui há um tempo atrás, eu dei uma informação de que os bastidores são muito incertos em relação à competição, porque a FIFA não conseguiu vender os direitos de transmissão para alguns continentes, não conseguiu arrecadar o dinheiro que esperava arrecadar. A FIFA imaginava um sucesso absoluto só de anunciar a competição. Isso não aconteceu até o momento. Então há uma série de questões aí a serem resolvidas pela maior entidade, pela principal entidade do futebol mundial, para que de fato essa competição ela saia ali do papel, apesar de tudo que já foi anunciado. Óbvio, a FIFA dificilmente faria esses anúncios sem ter uma segurança, né, cara? Porque seria um mico absurdo, né? Seria um verdadeiro mico, talvez o maior da FIFA na história. Mas a questão é que até agora as pessoas seguem confrontando, e são pessoas poderosas, são pessoas que têm influência. Imagino eu que deve ter muita... Deve não, né? Tem muita política nesse meio também, muita gente interessada que dê errado. Enfim, muita coisa em jogo. Eu sigo falando o que eu falei da outra vez. Tomara que essa competição aconteça, porque para os clubes sul-americanos, brasileiros, o que é pouco dinheiro para eles é muita coisa para a gente. Então, tomara, além de ser, enfim, uma visibilidade absurda, vamos aguardar os próximos passos dessa situação que aparentemente realmente não está fácil. E também para aquecer para esse jogo contra o Grêmio, estou colocando na tela para vocês aí o que a KTO está oferecendo em caso de vitória do Fluminense. Odd 2.2. Dá uma olhada lá na KTO. Fluminense favorito, jogando em casa contra o Grêmio. O Fluminense, o empate está pagando 1,26 ali. É uma odd muito baixa, né? Para o primeiro gol ser do Fluminense, 1,78. E também tem uma odd acima de 2 para o Fluminense fazer pelo menos 2 gols nesse jogo. Eu sei que você está com o pé atrás, está desconfiado, mas é o Fluminense no Maracanã. É o Fluminense precisando muito vencer esse jogo. Então, para esse, amanhã eu vou analisar outras possibilidades, mas certeza que já vou deixar aqui uma fezinha nessa vitória do Fluminense, que tá uma odd interessante. Utilize o cupom JORNADA lá na KTO. Se você não tem ainda uma conta na KTO, kto.com. É muito simples, rápido, fácil. Vai na KTO, faz seu cadastro, utilize o cupom JORNADA. Você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Então, se você não conhece ainda a KTO, dê essa chance. O layout é muito simples, é muito fácil de mexer, mas muito importante, jogue com responsabilidade. Isso, acima de tudo, é uma brincadeira, pra gente tirar uma onda, pra gente zoar um ao outro, como fazemos aqui na equipe do Jornada. Não é pra você colocar dinheiro que você não pode perder, tá? Então, acima de tudo, com responsabilidade, vai lá na KTO, porque se Deus quiser, vamos sair com 3 pontos e ainda botar uma graninha no bolso, fazer a KTO
pagar um pouquinho o capilé aí nessa vitória do Fluminense. Cara, vou colocar na tela para vocês aí uma pesquisa bastante interessante do CIES, que é um instituto do Observatório do Futebol da Suíça, que faz estudos muito interessantes no futebol. E eles fizeram um levantamento no início de outubro sobre a média de idade do futebol brasileiro, dividindo ali por faixas etárias. E olha só o que a gente tem aqui do Fluminense. Uma média de idade de 28,8. A maior média de idade dos clubes brasileiros, para surpresa de absolutamente ninguém. E aí quando a gente olha para jogadores acima de 30 anos, a última coluna ali, o Fluminense tem 44,5%. Mas é disparado o time que tem mais jogadores acima dos 30 anos. Se for pegar o segundo, vai ser aqui o Internacional, que tem 34%. O Fluminense está botando 10 aí acima, 10% a mais. E aí a gente vai aqui para entre 26 e 29, 25,9%. O Fluminense, a gente percebe, aqui até tem um pouco mais. Mas indo para jogadores de 22 a 25 anos, 14,8%. No time titular, por exemplo, jogador nessa idade, a gente tem somente 22 e 25, somente o Martinelli, se eu não estou enganado. O Arias já tem 29, está acima. O Cauã é mais novo, né? Só tem o Martinelli nessa idade. A gente vai pegar ali com menor que 21 anos, aí vai ter o Cauã, vai ter o Bernal, que tá com 20, se eu não estou enganado, ele não fez 21 ainda vai fazer. Então, chama atenção, né? Só que, quando a gente olha jogadores com menos de 21 anos, o Fluminense está empatado ali com o Grêmio, 14,8%, aí vai ficar atrás de Internacional, de Cuiabá, Atlético Goianiense, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino. Mas são aquele equilíbrio que o Fluminense não tem muitos jogadores ali numa idade entre 22 e 29 anos, não tanto pelo menos quanto os outros, né? Ou são mais jovens, jogadores que estão vindo ali da base, alguns já consolidados, ou jogadores mais velhos, né? Jogadores acima de 30 anos. Se for pegar ali, a maioria, ano passado, por exemplo, no próprio título da Libertadores, vou nem precisar ser ano passado, esse ano ainda. A gente tem o Fábio, o Thiago Silva, mas claro, né? A gente tem que saber separar esses jogadores, evidentemente. Mas eles entram nessa conta. Fábio, Thiago Silva, eles entram nessa conta. Samuel Xavier, Diogo Barbosa, são todos jogadores acima de 30 anos. Ganso, o próprio Keno. São todos jogadores acima de 30 anos. Isso mostra a urgência que o Fluminense tem nesta reformulação, assim que a situação de 2024 for definida, nessa profunda reformulação de elenco que o Fluminense terá que fazer para a próxima temporada. Já meio que tentou corrigir isso nesta janela de meio de ano, né, trazendo jogadores mais jovens, deu uma equilibrada, mas ainda há um longo caminho a percorrer e esses números realmente comprovam aquilo que, às vezes, o óbvio, é bom a gente ter o óbvio comprovado ali através dos números, né? E esse levantamento do CIES, ele é interessante que coloca os números comparando também com os outros clubes do futebol brasileiro. E por falar nisso, só para a gente fechar aqui, ontem o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, eu até não repercuti isso aqui, porque, enfim, na correria acabei esquecendo, mas por falar nisso, né, em jogador veterano, que não rende, o Marcelo Teixeira, qual a história? Resumindo aqui, né? Um site publicou a notícia de que o Santos iria renovar com o William Bigode. Está emprestado pelo Fluminense, o contrato que ele tinha com o Fluminense acaba no final do ano, então ele vai, enfim, não terá mais vínculo com o Fluminense. E aí a torcida, eu acho que caiu em cima, reclamando, porque o salário é muito alto e tal. E o Marcelo Teixeira realmente simplesmente foi a público e falou, olha, tinha aqui uma cláusula de renovação automática caso ele participasse de, sei lá, quantos por cento dos jogos da temporada. Ele bateu essa meta. Só que ele falou que também, nesse contrato, que seria renovado automaticamente, ele teria o salário reduzido. E não mais ganharia os 520 mil que ele ganhava no Fluminense, mais de 500 mil reais que ele ganhava no Fluminense. É isso, gente. 3 anos de contrato com um jogador que rendeu muito pouco para o Fluminense, 500 mil reais para o William Bigode. É uma conta que não fecha, né? É uma conta que realmente não vai fechar.
né? Desse jeito fica muito difícil. Claro que na época, enfim, até quando o Bigode chegou, eu imaginava que ele fosse ajudar, que ele fosse render muito mais do que ele rendeu. Mas já era um jogador ali, já numa decrescente na carreira, né? E, enfim, foi pro Santos agora, até parece que ajudou lá o Santos. Enfim, não é mais problema do Fluminense, mas foi durante um tempo. E o presidente do Santos foi lá e só disse o quanto ele ganhava no Fluminense, mas não disse quanto. Até o Fio falou isso ontem no Jornada. Ele quis ser transparente só de um lado, né? Do outro, não. É quanto ele vai ganhar no Santos agora. Ele não quis falar. É porque o futebol é um mundo paralelo, né? O futebol é bizarro, né? O cara ganha 500 mil, aí não tá jogando nada. Mas ele vai pro Santos, que é outro clube grande, tá na Série B, mas é um clube gigante. Aí vai pro Santos. Aí fala, olha só, se eu jogar aí 70%, 80% dos jogos, vou renovar o contrato automaticamente, tá? Vou ganhar menos, vou continuar ganhando pra cacete. E aí o cara vai lá, entra no segundo tempo de vários jogos, vai batendo a meta, e é isso aí, garante mais 2 anos, mais 3 anos de contrato. Futebol é esse mundo paralelo aí. Infelizmente, essa é a realidade. Mas é isso. Pessoal, ao longo do dia voltamos com mais informações de importante para definir aí a participação ou não de Thiago Silva. Nos falamos mais tarde. Um abraço. Não esquece de deixar o like, não, tá? Tamo junto. Valeu!